De qualquer forma, a gente vai falar sobre sanções na nova lei de licitações. E aí, eu acho que tem gente entrando ainda, né? Mas eu acho que eu já vou deixar e talvez eu vou reiterar isso daí. Acho que ontem o Sarian conseguiu falar com vocês sobre a nova lei, alguns pontos, vocês vêm se capacitando sobre a nova lei. Eu venho tendo algum contato mais próximo com a Câmara dos Deputados, em especial com o Lúcio, né? Ao que eu sei, o Lúcio vem capitaneando aí uma equipe, né, de recepção da nova lei de licitações aí na Câmara. E eu venho conversando com ele de uma maneira mais próxima, e o que eu sei é que vocês não usaram a nova lei de licitações ainda, tá? E a gente está fazendo aí, e eu acho que é de uma maneira acertada, mas daqui a pouco está chegando no momento de usar, né? Porque a gente vai fazer um ano da nova lei de licitações, ela faz um ano daqui a 2 semanas, e a gente tem mais um ano só, no dia 1º de abril do ano que vem, não vai ter mais 866, não vai ter mais lei do pregão, não vai ter mais outra lei de compras para a Câmara usar, a admissão direta, do que a lei 14.133. E a curva de aprendizagem, obviamente, né, vocês aí que trabalham com licitações talvez há algum tempo, é lenta. E essa lei mudou muita coisa, em especial quando a gente fala de aspectos de fiscalização contratual, quando a gente fala de aspectos de instrução do processo, quando a gente fala em aspectos de sanção, tá? Comentando quem eu vejo aí, fala, Eduardo, pô, um dos aí que, saudações, bom te ver, cara. Eu não sei o quanto que, por exemplo, o Sarian tocou ontem, né, com vocês. Para mim, se eu pudesse elencar, cada um tem sua visão, né? Mas se eu pudesse elencar dentre os top 5 de inovações na nova lei de licitações, é uma coisa que vai exigir muito de vocês. E aí eu digo assim, tem o DTEC, eu acho que acompanha em peso capacitações aqui, que fazem fiscalização contratual. A nova lei, ela impõe um sistema de rating das empresas. Eu não sei, por favor, alguém até me esclareça se o Sarian falou isso ontem. Agora, né, a nova lei, ela impõe, no artigo 88 dela, uma coisa chamada cadastro, abre aspas, né? Cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. E isso quer dizer que vocês vão dar uma nota para a empresa, uma nota, mediante indicadores objetivamente definidos, colocados em edital. E é uma nota. Então, é quase como a gente talvez seja mais acostumado, na nossa realidade, é um Uber, né? A empresa vai ter aí uma nota de Uber. Você vai ter a empresa que é 5, você vai ter a empresa que é 4,7, que é 4,2, e isso tem implicações bastante significativas, porque, no fundo, quem vai dar essa nota é o fiscal do contrato, não tem como não ser, barra a área gestora do contrato. E isso acaba tendo implicações grandes, inclusive em sanções, porque, como a gente vai ver, né, as penalidades se refletem nessa nota, tá? E aí é a primeira vez que uma lei de licitações está atraindo para transação pública uma das variáveis mais normais da nossa vida privada, chamada reputação. E aí é uma complicação bastante significativa. Por quê? Porque você, de repente, pode usar essa pontuação até mesmo para fins de requisito de habilitação, tá? Nada óbvio, a lei é muito clara nisso. Assim, olha, eu vou fazer uma licitação aqui, só pode entrar empresa de 4,5 para cima. Justificando tudo, é isso que a gente vai chegar, tá? E aí a gente tem desafios muito grandes nisso. Desafios são óbvios, na verdade, nem precisaria estar aqui falando. Um desafio que tem você tem uma empresa que fez 1.000 contratos com a administração, ela é 4,8. E uma empresa que fez 2 contratos, ela é 5 nos dois. Qual que vale mais? Uma empresa que nunca fez contrato com a administração, nunca, uma neófita, qual a nota dela? 0? Ela não tem nota? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar e que o legislador primário, né, não pensou, não esclareceu, e a gente vai ter que regulamentar isso daí. E essa nota da empresa, ela vai estar numa coisa chamada Registro Cadastral Unificado. Hoje a Câmara, ela faz uso do SICAF, ela faz compras pelo Compras.gov.br. É o Comprasnet rebatizado, né?
E só que você não vai ter mais o SICAF, você não vai ter mais um cadastro da Bolsa de Compras de São Paulo, você não vai ter mais um cadastro de um portal privado. Vai ter um cadastro único para o Brasil. E essa nota vai acompanhar a empresa nesse cadastro unificado. Então, é uma coisa super complicada, porque a mesma empresa que, de repente, vende para a Câmara, ela vende para a Assembleia Legislativa de Minas, ela vende para o município de Birigui, e todo mundo vai dar ponto, vai dar nota para essas empresas. Então, assim, você colocar o Brasil todo numa mesma página para esse sistema de rating é super complicado, super. E a Câmara é um órgão que aplica bastante sanção. Por quê? Porque é um órgão com mão pesada? Não. Talvez seja um dos pouquíssimos órgãos no Brasil que fazem o que é devido, que faz o que é devido. Então, a gente tem uma situação aí de uma equipe que, a não ser que eu esteja muito errado, né? Eu acho que não é uma equipe que está sobrando muita gente, não, que é a equipe da Selic, né? Aí da Lívia, do Rony, da Márcia, que nos acompanha aqui. E aí, Márcia, né? Tá sobrando gente aí de bobeira? Qualquer coisa, né? Duvido, duvido. E a tendência, obviamente, com a nova lei de licitações, é a área da Selic, a área que apura a sanção, ela ser ainda mais estratégica. E aí é um momento óbvio, óbvio, né? Eu tenho que falar isso aí, independente, né? Eu, de novo, eu estou há 3 anos fora da Câmara, mas é uma área que carece, sim, da diretoria geral, da primeira secretaria, olhar para essa área e realmente prover de recursos, porque vai mudar muito, como a gente vai ver a partir de agora. Eu fiz alguns slides, de novo, né? Assim, ó, tá marcado comigo até 4h30 aqui, tá? Mas eu não sei se eu vou até 4h30, não. Pode ser que máximo até 4h30, mas acabei. Se alguém tiver pergunta, eu vou indo até esse horário. Fiquem totalmente à vontade em qualquer momento, viu? De abrir microfone, levantar a mão ou mandar alguma pergunta no chat aqui, sem problema nenhum, tá? Tô vendo os nomes aqui, fico super curioso, que todo mundo abrisse a câmera, né? A gente fica louco. Augusto, saudações. Muito bom te ver. Olá, Lúcia, Rony, esse pessoal aí tem que vir aqui é mais para debater comigo e para dar aula, tá? Bom, vamos lá. Eu passei esse material, sei que eu não falei agora, me desculpe, me perdi um pouquinho, para o Cefor, tá? Passei para o André e aí todo mundo que quiser acessa os slides, ou de repente eu vou mandar, posso mandar meu telefone aqui depois, e etc. Eu mando os slides, tá? Mas o Cefor já está de posse deles. Vou começar aqui só a compartilhar alguma coisa e vou tentar ser extremamente objetivo, né? Eu vou falar de sanções administrativas e crimes também, tá? No fundo, eu vou cumprir aqui o desígnio, eu acho que não foi falado de crimes ontem. Primeira coisa, né? Você tem um entendimento doutrinário, não vou me ater muito em teoria, não, mas de repente tem alguém aí da TEC, mudou, né, da advocacia, aí que de repente pode, de repente, aí ganha algum valor com isso, né? A primeira coisa é que você tem um entendimento doutrinário, tudo bem que nova lei é nova jurisprudência e nova doutrina em construção, mas isso deve se perpetuar, que a configuração, e em especial a instrução, inclusive, da sanção administrativa, é similar de natureza penal. Tudo bem? Mas isso aqui não é muita coisa, nada demais, só para começar. A outra coisa, né, é que isso daí eu acho extremamente importante. Tem um nome bonitinho para caramba, que você vai partir para um processo de aplicação de uma sanção mesmo a uma empresa ou ao próprio agente público, quando está presente, no mínimo, um negócio chamado, abre aspas, né, elemento subjetivo da culpabilidade. Lindo, de novo. Porque você fala para 3 pessoas, você fica até assim, cara, o cara sabe, né? Elemento subjetivo da culpabilidade. E é isso que, na hora que você vai apurar, você tem que ver. Se a empresa atrasou para entregar seringa, equipo para o DEMED, mas não foi culpa dela, não foi culpa dela, porque de repente, poxa, a fabricante entrou em greve e ela tentou se precaver, mas não deu certo, mas não tem culpa, aí realmente não tem que falar em sanção, tá? Então, é isso que, no fundo, você vai apurar. Se tem essa tal de culpa. Minimamente. Óbvio que se tem a intenção de errar, a má-fé, né, o dolo, é pior ainda.
Então, você transcendeu. Mas, no fundo, você está atrás se houve minimamente culpa. E a última coisa para tocar, né? Aqui é um acórdão passado, mas vai se perpetuar o entendimento. Que a instauração de processo administrativo para aplicar uma penalidade contratual é ato administrativo vinculado. Então, você tem até algumas situações do plenário, do TCU, aplicando multas a gestores públicos que não abriram processo para apurar. Não é aplicar a sanção, não, tá? É para apurar a sanção. Eu estava num caso aqui, hoje eu estou, para quem não sabe, estou no Ministério da Economia cedido, volto ano que vem para a Câmara, tá? E eu estava lá, estava cedido, e tinha uma situação de um contrato com a central de compras do Executivo, que eu estou à frente também, lá. E aí, né, supervisionando, mas tem uma diretora, a Lara. E aí estava lá, veio para mim um processo para apurar a sanção. E era o 4º mês que a empresa estava atrasando, ou não atendia os IMRs, né, os índices de medição. Eu falei, cara, o 4º mês, não, a gente estava esperando para ver se a empresa aprendia, se pegava no tranco mesmo. Eu falei, não pode. Você não tem essa liberdade, entendeu? Então, você, assim, a empresa não entregou, né, atrasou, você não pensa, não, vamos ver, vamos negociar. Não, é ato administrativo vinculado. Você é obrigado a abrir processo de apuração de responsabilidade. Eu não vou ficar falando aqui, talvez, coisas que na Câmara não precise. Essa é uma que não precisa. Afinal, sim, o que tem na Câmara Aliás, já passo para você. O que tem na Câmara de mais sui generis, que não deveria ser, mas por um lado, né, é sui generis, é que o fiscal de contrato na Câmara não conduz o processo. Ele manda para uma equipe especializada, que é a Selic. E a Selic conduz o processo de apuração. Agora, o que importa é o fiscal de contrato pode falar com a empresa, pode notificar, pode fazer. Agora, se transcendeu, se entregou com atraso, tudo, tem que começar o processo de apuração de responsabilidade, sim. Canela, você levantou a mão, quer falar? Fica à vontade. Ô Felini, obrigado mais uma vez pelas... Deixa eu tirar isso aqui, senão não fica difícil. Pela aula. Obrigado ao pessoal da Selic, eu sou fiscal de contrato, então é o nosso ponto focal, os caras realmente estão sempre do nosso lado ajudando. Mas uma dúvida que eu acho que você talvez já tenha respondido é o seguinte: qualquer fato que seja fora do contrato, o fiscal é obrigado a relatar, ainda que não haja o prejuízo para a administração. Ou o fiscal pode simplesmente... não, nesse caso não houve prejuízo, deixa só numa anotação da fiscalização. Aliás, você é super objetivo contigo, cara. Depende do que você define prejuízo. E, de qualquer forma, o que acontece? Você tem obrigações da contratada. As obrigações da contratada, num edital bom, como o da Câmara em geral, ela tem que ser espelhada numa tabela de multa. Então, você tem as obrigações da contratada. Quando ela não cumpriu uma obrigação, você tem que ter uma tipificação e uma multa correspondente. Com algumas exceções, tá? Então, mesmo que faça assim, cara, a empresa atrasou 2 dias, mas, cara, 2 dias, o que é 2 dias, cara? 2 dias não fez nenhuma diferença. Então, não precisa, porque tinha a obrigação contratual de entregar no prazo. Então, assim, para não tirar zero aqui, né, e acertar 99% no atacado, tem que notificar a empresa, sim. Tá? É isso. E aí, agora que eu vi o chat, o Orovaldo fez uma pergunta. Liste os outros 4 itens, os top 5 de inovações da lei. Cara, agora você me pegou, porque eu falei top 5, assim, porque top 5 é bacana, né, de falar. Mas eu vou chutar alguns aqui. Cara, um top que eu acho é que a lei, ela acaba enfraquecendo muito a modalidade de licitação. A modalidade perde a força. O que ganha a força é o critério de julgamento. Então, você tem um pregão igual concorrência, tanto faz. Você vai ter concorrência para obra com lance, tanto faz isso aí, entendeu? O que importa mesmo é o critério de julgamento. E aí você vai ter, tanto que a gente não vai mais fazer decreto de pregão, decreto de concorrência, nada disso. O que a gente vai fazer, só vou mutar aqui, o que a gente vai fazer mesmo é IN, ou critério de menor preço, de maior desconto, né, e etc. Essa é uma. A outra coisa é que a lei também tenta, vai demorar muito no Brasil, mas flexibilizar um pouco a ideia de que o menor preço é a melhor coisa de tudo, entendeu? E realmente não é. Mas é uma coisa que a gente está muito preso por causa da jurisprudência do TCU.
Então, para você sair do menor preço, eu estava falando com o Zimler me disse TCU esses dias, né? Faz um tempo já. Eu falei, ô Zimler, você já viu uma estação do melhor técnica? Pensa melhor, você nem olha preço, é só técnica. Ele falou, não, isso aí é lenda, nem existe, nunca vi, né? Se usar uma coisa de melhor técnica, mas a lei tenta desafiar um pouco isso e reforça, reforça quando a administração não sabe o que ela quer. Ela sabe o problema que tem, mas o mercado tem que prover a solução. Então, acho que essa é uma outra coisa, e você vai ter aí, talvez uma das grandes inovações que eu vejo, e vai estar correndo no Compras Net, vamos chamar assim, até o final do ano, é o maior retorno econômico, coisa que eu posso falar aqui depois. Os outros dois, conforme eu for falando aqui, Orovaldo, fica bravo comigo não, eu vou lembrando, tá? Eu meio que dei um chute no 5, mas eu precisaria dar uma pensada mais a miúde aqui, para de repente não estar falando nenhuma besteira. Mas vamos lá. E, galera, qualquer momento aí, vão colocando no chat. Agora meu chat está aberto. Valeu, Orovaldo. Bora. Então, é o seguinte. Contrato é isso aqui. Acabou. Não preciso falar mais, pelo amor de Deus. O Estado faz aí uma avença, né? Uma obrigação recíproca de interesse mútuo com o particular. De interesse mútuo porque um quer o objeto, o outro quer a grana. Acabou. E você tem o Estado representado pela administração. Pô, para ninguém dormir na minha aula aqui, né? Agora sim, eu acho que eu vou colocar um tijolinho aí de subir um pouquinho. O que acontece? Nós falamos de sanção ou de crime só com base na lei de licitações, mas você tem várias leis que vão regulamentar e vão tratar sobre correição ou apuração de responsabilidade ou crime. E você pode dividir minimamente aqui em responsabilização administrativa, civil e penal. Penal é crime, cara. Aí mais ou menos todo mundo já sabe, né? O cara tem reclusão, é para aquele negócio para você manter o bem-estar da sociedade, você faz uma ação aí mais, né, punitiva mesmo. Agora, você diferenciar em sede de licitações e contratos civil e administrativo é complicado. Essa barreira que está aí entre civil e administrativo, ela não existe muito. É um civil administrativo, administrativo civil. Por quê? Você tem uma responsabilização administrativa quando você tem uma norma administrativa e alguém não cumpre. E uma civil é quando você tem a necessidade de quem descumpriu reparar o dano. E quando você tem licitação, que as regras são todas administrativas, é uma coisa mais ou menos casada. Só que o que acontece? Vamos lá. Lei 14.133, como Lei 8.666, são leis gerais. É uma lei geral. Agora, se a gente pega essa lei 12.846, ela é chamada Lei Anticorrupção. E essa lei anticorrupção, ela é o quê? Ela é lei especial no que toca à matéria. Então, quando a gente está falando de responsabilização de pessoa jurídica, a lei anticorrupção, em sede de licitações e contratos, por inidoneidade, por má-fé, a lei anticorrupção, ela derroga. Nome chique, né? Olha lá, mais uma para a gente aprender. A lei especial, ela derroga a lei geral no que toca. Então, quando a gente fala da 8666, que é o que vocês estão usando hoje, e tiver uma má-fé da empresa, exemplo, alguém tem um exemplo de uma má-fé? Eu tenho, quando eu era diretor da Central de Compras da Câmara, a gente teve a ativa BSB Colchões, e entregou para a Câmara colchão Ortobon. Só que, o que acontece? A Ortobon só vende para cliente pessoa física, ela não vende, assim, era falsificado o colchão. Nesse caso, aí teria que ter chamado à baila a lei anticorrupção. E não, talvez, ou pelo menos conjugar com a 866. Qual a vantagem? Que a 14.133 é a nova lei de licitações, ela já faz a ligação com a lei anticorrupção. Mas nós temos também outra legislação aqui. A gente tem a LIA. O que é a LIA? A Lei de Improbidade Administrativa, que ela é mais voltada para o agente público que incorre em improbidade. E você pode ter... A gente não fez isso aqui que não é um contrato, então você pode ter o agente público que também incorre em uma conduta passível de apuração de responsabilidade. Agora, a LIA fala o quê? Que tem uma responsabilidade solidária o particular que, junto com o agente público, faz concorrer para alguma das condutas previstas em lei, na LIA. E tem a Lei 8.112, que pega na gente, servidor público, e faz o quê? Se o cara fez alguma besteira, etc., pode ser, inclusive, ter penalizado com demissão. Então, todas essas leis aqui, elas acabam tendo penalidades para fins de condutas não íntegras.
até essa 8443, que para os bons entendedores é chamada de Lei Orgânica do TCU, que também traz a previsão de penalidades. Agora, como que a gente sai desse balaio de gato? Porque, no fundo, a gente tem isso aqui, ó. A 14133 traz conduta para os dois, em termos de penalidade. A LIA também, tá? A 8.112 só para administração. A anticorrupção, ela traz, em geral, para pessoa jurídica contratada, não para pessoa física, mas um licitante pode ser pessoa física. A lei do TCU traz para os dois. Então, a gente tem que ter uma fluência melhor para poder navegar nisso. Bom, conduta tipicamente inidônea. Vamos lá. Cara, isso aqui é muita coisa escrita, cansa a gente. Então, vamos voltar. É bom esse slidezão grandão, que não precisa pensar muito, né? Mas, no fundo, da parte da administração. Sempre que o agente público tem um poder a mais, ele acaba, muitas vezes, aí podendo assumir uma conduta não íntegra. Exemplo é o guarda de trânsito que dá uma multa, que pode dar uma multa na hora. Ele tem aquele poder, então, eventualmente, alguém pode, né? Ele pode exigir, ou pode oferecer um suborno e etc. Eu já contei aqui numa vez passada, ou em outro local, eu tenho um ex-colega meu de Marinha, eu era da Marinha, né, há muito tempo atrás, que ele saiu da Marinha, ele foi ser fiscal do ISS, alguma coisa em Mato Grosso. E, cara, ele estava aí, né, aplicando multas, são multas enormes em empresas, e ele, poxa, aceitou um dinheirão por fora para aplicar uma multa muito menor, foi preso. Né, foi preso, passou um tempo aí na cadeia. Então, sempre que a administração tem um poder no processo, ela pode assumir uma conduta não íntegra. Um exemplo, especificação do objeto. É um poder que a administração tem de direcionar aquela especificação. E a direcionamento, a gente vai ver aqui, às vezes é colocar num computador, ó, o computador tem que ter tal requisito. Que aí, quando chega para a central de compras, quando chega para a TEC, cara, ninguém entende isso aí, ninguém. Mas, no fundo, de repente, só tem um certo fabricante que tem aquilo lá. Então, acaba sendo um direcionamento, por exemplo, tá? Nós temos vários tipos de poder e que podem ensejar algum tipo de conduta, né, aí ímproba. E do particular tem um monte de coisa aqui. Vou passar muito rápido, né? Entrega de material falsificado, você ter, de repente, duas empresas que, no fundo, são a mesma, você ter conluio por herança, o coelho, conluio do tipo combinação de preço, né? A falsa declaração para a empresa se quadrar como micro e pequena empresa, né? Isso aí tem muito. Você tem a empresa que é sancionada, é impedida e cria outra, ou ela já criou outra, e aí só vai fazer uso da outra que está com a ficha limpa. E a gente vai ter um novo aspecto aí, com certeza, de conduta não íntegra, que é o quê? A empresa que recebeu uma nota baixa lá do Uber, daquela situação, e ela fala, caramba, eu estou com a ficha suja. Ela vai pegar outro CNPJ dela, com a mesma coisa, vai ser uma desconsideração da personalidade jurídica para limpar a barra da reputação dela. Não tenha dúvida que isso aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, vai começar a aparecer também, tá? Então, é só para a gente ficar mais atento. Mas, vamos para a lei, tá? Então, aqui, beleza. Crime da nova lei. Tem mais crimes. A nova lei de licitações, na verdade, ela alterou o Código Penal. Então, é melhor, né? Acho que isso aí não tem muito problema, porque fica uma coisa só em termos de sanções penais. O que acontece? Eu peguei só os crimes, eventualmente, que tem algum tipo de risco, de correlação mais com as atividades da própria Câmara, né? Então, por exemplo, e na verdade com todo o órgão público, crime, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Eventualmente, você fazer uma dispensa de licitação fora da previsão. E isso é super complicado, porque, em geral, a gente cai num risco de fracionamento de despesa. Você pode fazer, obviamente, qualquer coisa, mano, compra direto, faz o suplemento de fundos, faz não sei o quê, tudo. Mas a lei é claro, a regra constitucional é licitar. Se você foge disso daí, você está, no fundo, você está descumprindo um mandamento constitucional. E aí você tem a reclusão e multa, tá? E o risco maior que se tem é do fracionamento de despesa. A nova lei de licitações, ela é muito mais forte nisso daí do que era a lei passada.
porque ela traz critérios, inclusive, um critério, né, para você mensurar o fracionamento. Então, né, é realmente uma coisa para a Câmara depois ver como vai fazer esse controle, etc., à luz da nova lei. Outro aqui, né? Frustrar, fraudar o caráter competitivo da licitação. E aqui, uma das coisas possíveis de acontecer é direcionar a especificação. Às vezes até por boa fé, né? Ah, mas eu não quero que a empresa tal ganhe, porque a empresa tal... E na hora que vai fazer a especificação, o requisitante, a área, né, já direciona um pouco a especificação ou pede para a empresa, né, faz um negócio para mim e tudo. Aí você tem, obviamente, uma situação de crime aqui também. Outra coisa, também eu posso dizer que há muito tempo atrás, lá na França, né, eu vivi um caso parecido com esse aqui, que é um servidor público agindo mais ou menos como intermediário de interesse de direito privado, né, de uma empresa, fala assim, não, vamos contratar. E eu lembro que lá na França era tipo assim, para os servidores fazerem uma capacitação num hotel fazenda. E aí esse hotel fazenda, no fundo, era de um amigo do servidor, que era, na verdade, assim, acho que era do sobrinho da esposa dele, um negócio desse, assim, né? Lá na França, que aconteceu. E aí tá claro, né? É o cara que é um agente público, mas ele está servindo como um advogado privado. E aí planta, não, a gente tem que fazer isso aí, tem que fazer isso daí, no fundo, para você fazendo um contrato só para ter o dinheiro aí para o amigo dele. Isso daqui é importante, tá? E aí, eu acho que muitos órgãos acabam dando isso daí. Até mesmo por ter fiscal bonzinho, né? Às vezes tem um fiscal bonzinho que fala assim, ah, não, venceu o prazo, cara, mas vamos dar mais um prazo para a empresa, né? Venceu o prazo de entrega, se bem que a nova lei mudou e eu vou falar sobre isso. Mas, ó, já venceu o contrato, acabou, assim, ah, mas vamos dar mais aí um mês para ele, mais 5 dias. Você prorrogar contrato, né? E no fundo isso aí acaba sendo uma vantagem para a empresa, porque prorrogando ela não vai ter a multa nesse meio tempo e etc. É crime, tá? Sem autorização em lei, em edital e etc. É crime. E a outra coisa que acontece em muitos lugares do Brasil, em especial em municípios, é pagar fatura com preterição da ordem cronológica da exigibilidade. Isso é crime, reclusão de 4 a 8 anos e multa, tá? Isso é crime. O que é a exigibilidade de uma fatura? É o momento em que a fatura se torna exigível para pagamento. E quando que isso acontece? A partir do ateste. A partir do momento em que é atestada a fatura, ela entra na fila para pagamento. Tem alguns regulamentos esparsos, um do CNJ e tal, que fazem uma divisão, como se tivesse uma fila para obra, uma fila para material de consumo, e a gente vai derrubar isso daí. Na verdade, o recurso é único. Então, ela entra na fila a partir do momento do ateste. E aí, na França, também acontece que, de repente, poxa, uma empresa terceirizada que tem contato com o presidente da França, fala assim, ó, eu tenho que passar, paga a minha fatura hoje. E aí aquela fatura do cara passa na frente de todo mundo. Isso é crime. Isso é crime. Tá? Não pode. A partir do momento que foi dado o ateste, bacana, isso vai. O que acontece na Câmara? Quem faz esse controle de fatura, muitas vezes, né, é a SECLI ou a Selic. E às vezes o fiscal atesta a nota, mas às vezes, pelo menos há 3 anos atrás, demorava um pouco para dar um encaminhamento para essas áreas. Então, na verdade, a gente considerava na Câmara que a exigibilidade da fatura é a partir do momento em que essas áreas, né, a SECLI ou a Selic, tomam conhecimento do processo. Por isso que é importantíssimo, qualquer lugar, o fiscal não sentar na nota. Se o fiscal atestar a nota, encaminha isso diretamente para a Selic, para a SECLI ou em outro órgão para o financeiro. Senão, você, no fundo, está descumprindo aí algum probleminha em termos da fila. Tá? Beleza. Aqui, esse daqui são as situações de crime pela empresa, pelo contratado, né? Em geral, aqui é material falsificado, né? Tá? Você entregar uma mercadoria por outra e etc.
ou, e aí está no inciso 5º, né, qualquer meio fraudulento que vai tornar injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta. Então, às vezes, o cara faz uma sacanagem, ganha aí uma licitação com preço muito baixo, e, no fundo, tem problema, e ele já sabia disso, e depois vai ter um aditivo. É difícil de provar a má-fé aí, mas tem aqui a tipificação. Beleza? Pronto. A situação de crime na Câmara dos Deputados é muito, muito rara. Em todo o tempo que eu tive, eu não sei como está hoje, mas eu acredito que ainda seja, eu vi talvez uma ou duas situações que ensejariam crime. E aí até a Câmara é muito bem dotada disso aí, porque tem o DEPOL, né? Então a gente manda para o DEPOL, às vezes até para fazer inquérito, né, disso aí. Então, quando tem uma situação dessas daí, que carece até, a empresa, ela feita esta ativa BSB Colchões, né, que entregou um colchão falsificado. Então, isso aí vai ensejar, obviamente, outro tipo de situação. Agora, o que tem de raridade, a parte de crimes, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Não, tem nada no chat. Galera, eu vou falando, falo que nem uma metralhadora aqui, viu? A coisa vocês vão fazendo pausa aí, me perguntando. O que tem de raridade crimes, ainda bem, a Câmara sobra, ou sobrava pelo menos sanções. E é natural. A gente tem hoje cadastrados aí no SICAF 400 mil empresas e pessoas físicas. Então, você tem de todo tipo, né? Todo tipo aí de empresa e etc. que entra para transacionar com a administração. Então, é realmente uma coisa muito comum e a Câmara faz isso com um raro profissionalismo. Bora lá. Sanção. O que acontece? Deixa eu fazer aqui. Nós temos hoje, vocês na Câmara dos Deputados, vocês aplicam, em geral, aí, né, o que a gente tem hoje são 5 tipos de sanção. 4 estão na 8666 e 1 está na lei do pregão. Tá? Vocês têm, então, a sanção de advertência, que a Câmara quase não usa, ou não usava, é raro usar. Eu acho que seria uma coisa boa, mas o processo é muito caro para usar. Eu acho que a advertência é uma coisa que cumpre o seu desígnio. Tem multa, a Câmara aplica muita multa, ao que eu sei. O Fabiano pode me corrigir também, né? Porque eu falando, vai que mudou tudo, né? E já está diferente. Mas tem a suspensão, 87.3 da lei 866. A suspensão é quando você faz o quê? Um convite, uma dispensa, uma inexigibilidade, uma concorrência, a Câmara não faz, quase tomar de preço, já caiu em desuso. Algum rito de compra da 8666, e aí cai numa sanção por lá. E a suspensão é apenas a empresa não pode contratar ou licitar com a Câmara, mas ela pode atravessar o prédio e contratar com o Senado. Então, o efeito é muito pequenininho, tá? Muito pequeno. E tem a declaração de inidoneidade, que é má-fé. Aí é má-fé mesmo da empresa, né? Uma situação mais complicada. E a sanção administrativa, porque pode ter uma penal. A administrativa, ela não pode contratar e licitar com o Brasil inteiro, tá? Então, a inidoneidade é com a administração pública. E essa expressão é com todo mundo. União, Estado, DF, municípios. E tem o impedimento. O impedimento é a lei do pregão. Tá? A lei do pregão, o que ela diz? Quando for uma sanção em pregão, a eventual sanção, além da multa, é essa empresa não poder licitar e contratar com a esfera federativa correspondente. Então, se a Câmara der uma sanção de impedimento numa empresa, como já dá, e deu e dá, essa empresa não pode licitar e contratar com qualquer órgão e entidade federal. Mas se quiser contratar com a Assembleia Legislativa de Minas, como eu dei o exemplo, ela pode. Se um estado der um impedimento nela, a empresa não pode licitar com aquele estado, mas pode licitar com outro estado, com o município, ou com a União, ou com o DF. Beleza? Essa nova lei de licitações, ela mudou. Ela matou a suspensão, não tem mais suspensão. A gente vai mostrar aqui, tá? Acabou a suspensão, não tinha sentido mesmo, só com órgão e etc. Então, a primeira grande mudança é que não tem suspensão, tá? Vão ter, a priori, 4 sanções administrativas: advertência, puxão de orelha, multa, grana, e 2 mais severas que afastam a empresa de transacionar com a administração. Uma que é impedimento
com a esfera federativa e outra que é a inidoneidade é com o Brasil todo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. E qual que é uma das coisas importantes? Que a 8666, ela não traz tipificação de conduta. Ela é muito falha nisso. Ela fala assim, ó, pela inexecução total ou parcial do contrato. E pronto. Já a lei do pregão, não. O cara que escreveu aquilo lá, pô, o cara tem um pezinho no inferno, porque o cara sabe tudo, todas as coisas ruins que pode dar no contrato. Quem convocado não pode assinar contrato, quem fizer não sei o quê, quem fizer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essa nova lei de licitações absorve isso do pregão. Então, você tem toda a tipificação de conduta. E eu desafio alguém aqui poder pensar alguma coisa ruim que pode acontecer num contrato que não está nessa nova lei. Fala, Eduardo, manda aí. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos. Renato, a gente teve uma experiência um tempo atrás que uma empresa que era fornecedora de madeira aqui para a gente. E ela foi declarada, eu não sei, inidônea ou suspensa na época, mas aí o dono me ligou, porque ia ter uma nova licitação, ele não poderia participar com uma empresa, mas ele tinha outra, né? E ia participar com essa outra empresa. A nova lei previu alguma restrição aos donos da empresa a pesquisar os CPFs dos envolvidos nos processos para barrar esse tipo de situação? Eu estou dando um alt tab, copiando, colando, vocês estão assim, achando que eu estou viajando aqui. Estou não, cara. Olha só. Eu vou colocar no chat aqui, tá? Artigo 160 da lei. Isso aí chama desconsideração da personalidade jurídica. Porque, no fundo, o cara está de sacanagem, entendeu? O cara tem outra empresa que é do mesmo ramo, se bobear no mesmo endereço, ou não, mas ele compartilha os ativos da empresa sancionada, expertise, know-how, que é a mesma coisa, no fundo, pessoas, equipamento e etc., só para burlar. E aqui você coloca, né, o abuso do direito para, eventualmente, né, fazer até confusão patrimonial. É a mesma empresa, então você tem a confusão patrimonial entre elas. E isso tem um nome chamado de desconsideração da personalidade jurídica. E antes estava sendo tratado apenas em jurisprudência. E a nova lei, no artigo 160, trouxe para ela. Tá? Agora, isso aí, cara, é uma briga de gato e rato, entendeu? Porque, às vezes, o que acontece? Antes, Eduardo, a galera, às vezes, pegava e falava assim, putz, a empresa tomou uma sanção. Aí, esse cara abriu uma empresa dessa data em diante. Hoje, muitas vezes, cara, o cara já pega e já abre 5 empresas de uma vez só. E aí, quando ele toma uma sanção, ele fala, não, essa empresa existe há 5 anos, está lá atrás, entendeu? Aí fica cada vez mais difícil. E quando a gente pegar isso daí, o cara vai estar 3 passos na frente. Então, isso aí é quase uma coisa de gato e rato. Mas trouxe aqui, viu? Tá? A lei trouxe isso aí. E, galera, qualquer coisa, vamos perguntando aí. Essa nova lei, então, ela trouxe tipificação de conduta. E está aqui, ó. Artigo 155 é o primeiro artigo da lei que fala de sanção. O licitante ou o contratado, por quê? Porque não é só licitante, né? Você pode ter, inclusive, aí um cara da dispensa e etc. Ele tem essa responsabilidade administrativa. Da causa à inexecução parcial do contrato. Renato, por que você colocou esse negocinho aqui em azul? Porque a lei, ela já facilitou muito para a gente um aspecto, em termos de retirar a discricionariedade. Lá para frente, ela fala, ó, o azulzinho é advertência. O que está em verdinho pode chegar a impedimento. O que é impedimento? Impedimento é com a esfera federativa, que não licita. Então, aqui, ó, da causa à inexecução parcial, que cause grave dano, a inexecução total, deixar de entregar a documentação exigida, não mantiver proposta. Qual que é a diferença dessa daqui? Eu não vou ler todas, tá? Tá no 155, para essa daqui que chega no vermelhinho, que é inidoneidade. O vermelhinho tem má-fé. Ó, o 9, fraudar a licitação é má-fé. Comportar-se de modo inidôneo é má-fé. Ato ilícito, ato lesivo. Ato lesivo aonde? Olha lá embaixo. Previsto no artigo 5º da Lei 12.846, de 1º de agosto, Lei Anticorrupção. Então, essa nova lei, ela fez o liame com a Lei Anticorrupção, coisa que, obviamente, não teve na lei anterior.
Então, aqui, voltei meu slide, você já tem uma ligação entre conduta e, a priori, qual que é a penalidade. Agora, pode ser o seguinte, a empresa, ela não manteve proposta. Está no quinto aqui. Na hora que você foi apurar a responsabilidade, cara, você viu que, na verdade, ela teve má fé. Aí você vai poder agravar isso daí, eventualmente, e aplicar uma sanção de declaração de idoneidade. Então, aqui é a base. É uma indicação do legislador olhar a priori, o que está de verdinho é impedimento, o que está de azulzinho é advertência, e o que está aqui, né, de vermelhinho é idoneidade. E olha só, para quem às vezes a gente só fica muito afeto a licitações, olha o que a lei anticorrupção traz aqui, ó. Frustrar, fraudar, mediante ajuste, combinação, caráter competitivo da licitação. Isso aqui é crime, inclusive. Só que a lei anticorrupção é esfera administrativa. Impedir qualquer procedimento licitatório é crime. Afastar ou procurar afastar licitante, meio de fraude, isso é crime. Todas estão no Código Penal. Fraudar, fraudar, fraudar. Então, o que que acontece? Vou voltar aqui. Você aplica aqui, ó, né, pela nova lei de licitações, você vai ter que fazer uma conjugação, quando tiver ato inidôneo, tanto da sanção de inidoneidade e multa, quanto da sanção da 12.846. Você vai ter que pegar as duas coisas, as duas. Câmara dos Deputados, vamos dizer, a vida prática de vocês. É muito raro, já disse, né? Você tem uma situação, eventualmente, de má-fé da empresa. Mas tendo má-fé e tipificado aqui, tem que ver realmente a instrução no bojo das duas leis. Você tem que oferecer o contraditório e a ampla defesa no bojo das duas leis. E você tem que quantificar a multa no bojo das duas leis. Porque o artigo 5º da Lei Anticorrupção fala isso. O artigo 6º, ele fala dos percentuais de multa e, eventualmente, de uma declaração executória de penalidade. Tudo bem? Então, a única coisa que eu falo, quando tiver idoneidade, manifesta, ou pelo menos patente, a instrução do contraditório e da ampla defesa tem que juntar as duas leis. Mas é exceção da exceção. Mas fiquem com isso na cabeça. Aí você tem, né? A priori, veja, a lei tem 4 sanções, como eu falei, está no 56. Advertência, multa, impedimento de listar e contratar. Olha só o que mudou, hein? Máximo de 3 anos. A lei do pregão é 5, máximo de 5 anos. Então, aqui teve um abrandamento. Idoneidade, entre 3 e 6 anos. Renato, ficou mais brando ou mais leve a idoneidade? Cara, a idoneidade na 866 não tem prazo. Não tem prazo, pode ser para a vida inteira a idoneidade. Mas, em geral, em 2 anos, as empresas podem pedir uma reabilitação. Aqui não, 3 anos, tá? Que vem o prazo. Mas, depois de 1 ano, ela pode pedir a reabilitação. Então, aqui é difícil falar, né, se teve aí um abrandamento ou não. A priori, em termos de prazo, sim, houve aí uma atenuação. Mas não é só isso. Atentem a uma coisa. Você tem uma outra sanção que dificilmente vocês vão, inclusive, ter algum curso que vai falar isso daqui. Não estou jogando purpurina em mim, não é isso não. É porque passa despercebido. O que acontece? Talvez o Sarian tenha falado isso para vocês. Vamos fazer uma pausa aqui? Bora lá. Pô, assim, eu falo sobre licitação o dia todo, eu fico com um negócio que eu acho que eu estou sugando, cansando vocês, cara, né? Pô, então eu vou tentar. Juliana, fala aí, depois eu falo. Manda aí. Boa tarde a todos. Eu estou participando desse curso exatamente por um contrato que eu estou acompanhando. Eu sou fiscal de um contrato bem complexo, inclusive, bem trabalhoso, que é o contrato de prontuário eletrônico do Departamento Médico. E eu estou numa situação que eu não sei como proceder e eu gostaria de tirar essa dúvida, porque, pelo que eu estou entendendo da sua palestra, é uma inexecução parcial do contrato pelo seguinte: o objeto do contrato é um suporte por acesso remoto aos nossos sistemas. Então, eles estão lá em Recife, eles conectam remotamente as nossas máquinas aqui em Brasília e fazem o suporte que a gente precisa, através de um chamado que a gente gerou. Para que isso seja possível, eles precisam de uma senha do JUMP, porque mudou, né? Depois da pandemia, por questões de segurança, de informática, eles transformaram,
colocaram apenas o acesso remoto pelo Jump, o que não era no passado, poderia usar outras ferramentas. Para que eles pudessem ter acesso ao Jump, eles precisariam preencher um termo de responsabilidade com nome, CPF, é um termo padrão que a Edtech exige. Eu, como fiscal, estou mandando e-mail e pedindo o preenchimento desse termo de responsabilidade há mais de 1 ano e meio. E o contrato, esse recente, ele começou a valer em dezembro. Quer dizer, ele foi uma renovação. Já tem anos que a gente contrata essa empresa. E por 3 meses, a gente ficou em execução parcial, porque os chamados não poderiam ser atendidos, porque não tinham o login e a senha para entrar no acesso remoto, porque eles não preenchiam um termo de responsabilidade, por mais que eu pedisse, enviasse e-mail e comprovasse esse pedido. Para você ter uma ideia, a empresa é tão assim, sem planejamento, porque até então eu não recebi nenhuma nota fiscal. Tem 3 meses que o contrato está em vigência e eu não recebi nenhuma nota fiscal até agora. E eu já sinalizei isso para eles por e-mail também, eu tenho tudo registrado. Como que eu devo agir e proceder? Juliana, você me coloca numa situação super delicada aqui, né? Porque o que acontece? Eu posso dar alguma orientação aqui, e aí eu já, tá gravando, hein? O que eu falar pode ser uma besteira, e a parte aí da TEC, da Câmara, da Advocacia, dá uma orientação contrária, aí você ouve a advocacia, não ouve o Renato, tá? O que eu faria? Nesse caso, eu entendo e posso ter entendido, né? De repente, se eu posso conversar com você, com tudo, né? Para, de repente, poder auxiliar da melhor forma. Mas eu entendo que foi uma prorrogação contratual. Foi prorrogação ou renovação? Foi uma novo contrato ou foi o prorrogou anterior? Foi um novo contrato porque já havia passado o prazo de renovação, mas foi por inexigibilidade de licitação. Tudo bem, mas provavelmente essa situação dela ter que assinar, ter que entrar, né, ter o acesso ao Jump e assinar o termo de responsabilidade, isso aí não consta do contrato, especificamente, porque mudou a regra. E talvez não tenham colocado isso. Para deixar as coisas super, né, aí amarradas, de ser uma conduta exigida para eles, eu faria o aditivo do contrato. Por quê? Porque é uma alteração unilateral do contrato para melhor aí, né, adequação aos objetivos dele, porque é uma limitação técnica. Eu coloquei até no chat aqui, isso aí ensejaria para isso passar a ser uma obrigação da contratada. Em passando a ser uma obrigação da contratada, você também aditivaria o contrato para ter uma sanção correspondente. Se é que não tem, porque você pode ter um outro, não sei se tem uma tabela de multa e etc, entendeu? Nisso daí. Por quê? Porque você, de repente, onde que eu quero chegar? Você notificou a empresa que ela precisa fazer isso. Notificou. Quando vai bater na Lívia, no Rony, na Fabiane, eles vão olhar aonde que está a exigência no contrato da empresa ter que assinar o termo de responsabilidade, ter que fazer isso daí. Se já está no contrato e já está tipificado, beleza. Aí você já pode mandar hoje aí para a central, porque eles vão notificar a empresa e abrir processo de apuração de responsabilidade. Se não está no contrato, tem que providenciar o aditivo, para isso ser uma obrigação da contratada, e aí a Fabiane, né, a central, poder trabalhar. Não tem uma situação assim, mas eu queria isso aí agora, não quero perder o contrato e etc. Mas a primeira coisa essa obrigação dela está tipificada em contrato? Ou surgiu depois e você está exigindo por e-mail? Mas o objeto do contrato é o suporte remoto, né? Se a gente exige um termo de responsabilidade, que é um procedimento de segurança de informática da casa, parece tão implícito, né? Não está escrito com todas as letras no contrato. Aí eu teria que ver bem, porque isso é uma obrigação dela. É uma obrigação que você está impondo, né? Toda vez que você põe um ônus para a empresa, ela cobra por aquilo. Então, se ela tem que ter uma responsabilidade em termos dos dados e etc., é uma obrigação. E talvez isso impinja que ela tenha, inclusive, um setor para cuidar dessa responsabilidade. Pode ser a besteira da besteira que eu estou falando, mas a lógica contratual é essa. Então, teria que ter realmente uma situação clara no contrato que ela tem que assinar esse termo de responsabilidade. É óbvio que o melhor dos mundos é você conseguir isso, né, sem ter que fazer nada.
Mas se você está no terceiro mês notificando, né? É mais Eles complicado. acabaram enviaram agora recentemente, mas nós ficamos 2 meses e meio sem esse login para que eles pudessem Não, dar então o suporte. esquece. Eles mandaram Eu com falei mó tempão atraso. aqui, eles mandaram, então não precisa aditivar nada, Mandaram porque com já mandou. atraso. Mas você ficou 2 meses e meio, aí agora é a apuração de responsabilidade mesmo. Aí tem que mandar Sim. para a central. Sim, como que eu vou Fabiane, atestar falei uma nota besteira? fiscal? O que eu vou fazer quando chegar? Nem a nota fiscal eles não vieram ainda, mas quando chegarem as 3 notas fiscais de 3 meses atrasados, como que eu vou mandar pagar por um contrato que não foi cumprido todas as cláusulas, né? Eles não deram suporte de todos os chamados. Por Sim. Agora, impedimento você de acesso tem no remoto. contrato a tipificação de como você glosar, de qual mensurar isso daí? Porque a central vai ter Não, que o problema glosar é isso que o daí, né? contrato prevê muito pouco as intercorrências, é muito complexo. Isso eu vou ter que depois estudar Entendi. isso com Entendi. alguém dessa Mas área. Obrigada. aí, Juliana, eu te ajudei muito pouco, mas É. com certeza quem vai poder, nessa situação que eu entendo que teria que mandar para a central, é a Fabiane, com toda certeza. Aí eu vou sair de cena aqui, que ela vai poder te ajudar bem mais. Na minha visão, agora chegou o momento de notificar a empresa mesmo para apurar a responsabilidade. Certo. Ô, Juliana, mas não sai do curso, não. Se você entrou no curso só por conta disso, fica mais um pouco. Tá bom. Não, claro, eu Tá? sou fiscal de contrato, é importante que eu saiba de tudo, de Beleza. gestão de Senão eu me sinto contratos, né? diminuído aqui, tá? Beleza, galera. Beleza. Obrigada. Passei maior tempo falando besteira, a empresa mandou o termo de responsabilidade. Fica até com vergonha aqui, né? Bora lá, galera. Bom, o que acontece? O que eu estava falando aqui? Você tem essas 4 sanções, tá? Da lei. Normal. Advertência, multa, impedimento e idoneidade. Mas tem uma a mais que tem que estar claro para todo mundo e que vai pegar todos os fiscais de contrato mesmo, inclusive a situação, eventualmente, da Juliana ou de outra, né, de outro fiscal. O que acontece? E aqui... Opa. Vamos lá. 5 minutinhos comigo, vou fazer uma digressão muito rápida. Lei 8666. Qual que era o contexto administrativo e social na época que ela foi gestada? Para quem eventualmente aí, né? Eu nem era nascido nessa época, mas para quem... Pô, Márcio, até deu risada aí, né? Márcia Regina aí. Parece não, né? O tempo tá dizendo. Mas em 92, no Brasil, aí eu, Eduardo, né, Eduardo? Moleque, não, a gente nem era nascido nessa época, 93, tudo. Mas você teve um escândalo muito forte de corrupção no Brasil nessa época. Você teve aí os anões do orçamento, teve uma CPI do PC Farias e teve o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E nessa época foi gestada a primeira Lei Geral de Licitações, a 866, que é uma lei maximalista, procedimental, operacional, com muito foco no processo. Ela é autocentrada no processo. Tá? Num passado recente, nós tivemos o mesmo contexto administrativo e social. Um grande escândalo de corrupção, Lava Jato, um impeachment presidencial da então presidente Dilma, tá? É a mesma coisa. Qual que é a única diferença que teve? Que o Brasil convive desde 95 com um modelo gerencial de administração pública. E vem aos poucos, mas vem ganhando espaço. Então, se em 93 a gente ainda estava numa burocracia que não via saída, não que a gente tenha se libertado tanto, hoje a gente tem um foco neoclássico da administração por resultados muito mais forte. Então, essa lei de licitações, ela é muito parecida com a anterior nesse espírito, maximalista, procedimental, operacional, mas ela tem um foco em resultados. É a única diferença que tem. E aqui você vê, por exemplo, nessa passagem da lei. Se você constatar a irregularidade numa licitação ou na execução do contrato e não é possível sanear, tá? Você não declara esse contrato nulo ou suspende. Você vai ponderar sobre risco social, impacto econômico financeiro, despesa para você fazer uma nova licitação e etc. E se você chega, e a lei direciona, assim, considera tudo. Aqui, talvez a alegoria que a gente possa usar, extremista, é de um hospital em construção. Você está com um hospital em construção, está lá 4 meses construindo. No meio da construção, você viu a situação que, cara, foi direcionada a licitação. Pela 866, você para a obra,
Você declara nulo, vai apurar e fica o hospital estragando. O Brasil está cheio disso. Cheio. Aqui a lei fala, olha, você pondera tudo e você acaba o hospital. Acaba. E como que você resolve isso? Indenização por perdas e danos. Sem prejuízo de outra apuração penal e etc. Então, você tem uma outra aqui, por exemplo, então, né? Aqui, ó. Você só anula um contrato irregular ou com a licitação irregular se for de interesse público. Se não for de interesse público, e dificilmente vai ser, convenhamos, você não anula, mas você vai exigir indenização da empresa, tá? Mais apuração de responsabilidade. Então, ainda, vamos lá, os advogados aí da Câmara que, por favor, né, com a devida vênia, se eu falar algum absurdo aqui, me desculpem, mas eu sou bacharel em ciências navais, tá? Mas vamos lá. Isso é, no fundo, uma sanção civil que é motivada por uma infração administrativa. Tá? Mas, obviamente, você tem as flexibilizações e etc. Aqui é o espelho claro do que eu falei no começo, né? Daquela quebra da interface muito nítida entre uma sanção civil e uma administrativa. Você vai dar uma sanção de indenização, você vai exigir uma indenização do particular, mas, né, isso aí é cunho de uma desobediência de uma norma administrativa, editalícia, legal, etc. Tudo bem? Então, no fundo, a indenização ela vai estar muito presente e nada vai me surpreender, eventualmente, que a Selic daqui a pouco vai instruir uma sanção de indenização aí nos próximos anos, né? Tá? Que é uma dificuldade a mais, porque entra em outro tipo de matéria. Outra coisa importante sobre sanção. Aqui você tem, né, os percentuais de multa. Tá claro, tá? A Câmara, eu não sei como está hoje, de repente alguém pode me esclarecer, né? Mas eu lembro que a Câmara usava como analogia um decreto de 36, 38 aí, que falava que não vai ter sanção penal acima de 10% e etc. Mas a lei deixa claro, e é uma prática já alastrada no Brasil, né? De você ter aí até 30% do valor do contrato. Esse aí é o limite superior da multa. É óbvio que você pode ter na Câmara, se alguém quiser, um limitador disso. Assim, na Câmara vai ser até 20%, vai ser até 10%. Mas, né? Como que está hoje aí? Alguém pode me dizer qual que é? Fiquei curioso agora. Tem limite superior para a multa? Um de cada vez. Muito som aqui. Bom, se alguém souber aí, depois escreve no chat, por gentileza, que eu fiquei curioso, tá? Aí se tem esse limite superior. Vamos lá. E aqui, né, eu acho que, poxa, esse aqui eu acho que é o grande valor, não o valor da aula toda, mas aqui está o grande sumário, assim, né? Pô, vai ter uma prova sobre sanções aí. Tem 2 minutos para estudar, tá tudo aqui. Tá tudo aqui da nova lei. Tá? As 4 sanções, aonde que você aplica, tá? Você tem os prazos, a gente vai dizer mais ou menos aí, né? A gente vai seguir um estudo de caso com os prazos e etc. Qual que é o efeito direto? Um efeito indireto, quando está aqui na reputação, é por causa daquele cadastro de atesto de cumprimento de obrigações do Uber, né? Tem a dosimetria e aí, eventualmente, alguma observação. Não vou passar linha a linha, senão vai todo mundo dormir, mas está aqui, o material vai estar com vocês, tá? Só para, eventualmente, alguma consulta. Importantíssimo isso daqui, eu lembro que muitas, mas muitas vezes, aí eu despachei com o Rony e etc., né? O Rony, quando estava aí dirigindo a Selic, sobre de onde que eu vou tirar o valor da multa. E aí a lei, a 866, ela diz que, poxa, né, você vai para garantia, logo de cara. Só que, cara, executar a garantia no Brasil é quase impossível. É muito difícil você executar garantia. E aí a lei fala, ó, se a multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração, então está aqui. A primeira coisa que você vai ver é o valor devido pela administração. Tem dinheiro para pagar ainda? Ótimo, é de lá que eu vou tirar. Se
for além desse valor que eu tenho para pagar da empresa, a situação da Juliana, por exemplo, de onde que eu vou tirar essa multa por atraso? Ou por inadimplemento parcial, né, que pode ser. Eu vou tirar do valor que eu tenho para pagar. Tá? Eu vou tirar do valor que eu tenho para pagar. A priori é isso. Qual que é um problema? É se o processo de apuração de responsabilidade demorar demais. Aí você vai ficar retendo aquele pagamento da empresa. E aí, obviamente, a empresa pode, de repente, até aqui, ir para a área judicial para tentar liberar o pagamento dela. Mas na área administrativa, daqui da lei, ela fala, olha, tira do valor do pagamento e aí você segue, eventualmente, né, executando garantia ou chegando até a cobrança judicial. Tudo bem? Tá? Então, é isso daqui. Bom, o que mais que eu tenho para falar antes de entrar numa simulação? Fale, nobre amigo Ismael, mande. Tudo bem? Boa tarde, Renato. Eu fiquei só com a dúvida sobre os percentuais de multa. Nós temos diversos contratos de postos de trabalho, alguns com 300 funcionários, por exemplo. Tem algumas multas que são por posto de trabalho. Vou citar um exemplo. Uma funcionária terceirizada ficou grávida, a empresa substitui ela aqui na Câmara, ela vai para um outro centro de curso lá da empresa. A empresa pagou todos os funcionários que estão aqui na Câmara, não pagou ela. Então, tem um percentual de multa por a empresa não ter pago. Geralmente, esses percentuais de multas para 300 funcionários, baseado no valor mensal do contrato, é bem pequeno, mas são contratos de 20 milhões de reais, né? Então, para 300 funcionários, sei lá, é uma multa que é quase o salário dela, mas é muito menor do que 0,5% do valor do contrato. Vamos poder continuar isso? Por essa leitura aí da lei nova? Cara, olha só. Não. Pela leitura estrita de bate-pronto, não pode. Entendeu? E aí acaba sendo realmente uma idiosincrasia nesse sentido. O que acontece? É, eventualmente, você fazer um outro tipo de tipificação da conduta. É isso que vai acabar exigindo. Se faltar um funcionário e etc., é uma coisa mais complicada. O que acontece, e eu vou falar baixinho aqui, baixinho. A lei não foi feita para quem contrata para o posto de trabalho. Porque contratar para o posto de trabalho é vergonha alheia total, né? Contratar para o posto de trabalho é uma coisa que é a contramão do universo, né? Todo mundo, toda a administração pública hoje, né, contrata por resultado. Então, é por isso. Faltou um, não faltou outro, não. Você mede resultado. A boa administração seria isso, né? Você mede resultado e se você não atingir o resultado, você... Pronto. Se a empresa, ela faltou funcionário, faltou não sei o quê, pô, a empresa deveria ter, no fundo, talvez uma liberdade grande até de diminuir a quantidade de funcionários ao longo do contrato, para ter mais lucro, desde que entregasse o mesmo resultado. Então, a lei não foi feita, e eu lembro dessa discussão muito claramente na Casa Civil e com a Câmara, não foi feita para quem contrata posto de trabalho. Qual que é a solução para isso, Ismael? A meu ver, muito de bate-pronto, é que você vai ter que rever a tipificação da conduta, nesse caso. Porque você tem total razão, total razão. Faltou um funcionário, você vai ficar 0,5% do contrato, você quebra a empresa. É muito caro mesmo, você tem total razão. Ou seja, não te respondi nada, Ismael, mas bom te ver de qualquer forma, tá? Respondeu. Tem alguém que está aqui, o ponto 6474, eu não sei quem que é. Sandro Heleno, Renato, boa tarde. Pô, você que é o cara de TI total, cara, você não consegue pôr seu nome aí, meu grande amigo. Eu estou preocupado, estou devendo alguma coisa, não, né? Não, eu quero ver seu nome, Sandro Heleno. Cara, que bom te ver, Sandro. Pode deixar bom que demais te ver. Altero aqui, foi a entrada. Só para fazer um comentário aí sobre esse assunto, que é um aspecto interessante, que nós aqui acabamos de fazer um contrato, não sei se tem algum colega aqui da TI que está responsável pelo contrato, mas nós acabamos de fazer um contrato nesses termos por medição de resultado. Então, a empresa ela vai ter uma obrigação de cumprir determinado, que a gente está chamando aqui internamente do ST, mensal. Se não conseguir, será glosado. Então, assim, isso aí vai ser uma forma, e a gente já se organizou, se preparou internamente para poder rodar o contrato dessa forma. Tá? Então, seguindo um pouco a linha da administração pública e não o posto de trabalho pura e simplesmente. Tá? É só para conhecimento aí de algumas iniciativas internas aqui, tá, Renato? Santos, te agradeço demais, cara, né? Acho que
Pô, Sandro é um dos caras, talvez, aí. Você devia ir para o Demap, Sandro, que você conhece tanto de compra, cara, desde que eu cheguei aí, né? Tá muito bom te ver. E o que o Sandro falou tem total razão. Essa situação, a métrica de UST, teve até uns questionamentos de TCU, tudo, mas ainda prepondera em TI. E é uma boa prática. Tanto que isso aí é alastrado até para outras áreas. Eu não vou entrar muito na métrica, né? Porque é uma coisa mais complexa. Mas você tem, às vezes, por exemplo, contratos de atendimento à população, que é medido em USA. Se você ouviu falar, é a mesma coisa, mas em vez de UST, vira USA. Então, é uma boa prática. E quem sabe um dia a Câmara chega nisso, né, de medir por resultado, acho que limpeza e etc., a gente sabe que é mais difícil, mas é a direção da administração. Vamos ver aí até, de repente, quando chega. Canelas, manda. Então, cara, eu acho que é perfeito o uso de contratação por serviço, né? Mas eu tenho caso, por exemplo, eu cuido aqui do data center da casa. E eu preciso que tenha gente 24 horas, 7 dias por semana, independente do que acontece, né? Então, quando falta uma pessoa, se eu tratar isso só por serviço, quem é que obriga a empresa a ter um reserva pronto para colocar no lugar em caso de falta? Tem casos e casos, né, cara? Com você, porque hoje também eu estou à frente de 4 áreas, né? Uma das áreas chama CGSS. CGSS é Coordenação Geral de Sistemas Estruturantes, que a gente faz todo o atendimento a todos os sistemas de compras GovBR, Plataforma Mais Brasil e etc. E a gente tem os atendimentos por nível, né? E é uma terceirizada que faz o N3. E a gente vive a mesma coisa. É um assunto mais denso, mas eu digo, Canelas, você tem razão, você tem razão. É uma coisa que a gente ainda não conseguiu sair do outro lado. Por quê? Porque você contrata por resultado, mas, como exemplo, na hora da licitação você pede a planilha, né, de composição de preço para o funcionário, entendeu? Então, a gente ainda tem que adequar essas coisas, você tem razão. Mas a gente conseguiu ver alguns caminhos para frente. Depois a gente pode trocar uma ideia. Aliás, aqui, aproveitando isso daqui, eu coloquei agora no chat no celular, tá? Viu, Caneta? Depois de você mandar um zap, alguma coisa, a gente pode trocar uma ideia depois. Até para eu ver como vocês estão fazendo isso aí. Tá bom? Tá legal, cara. Obrigadão. Nada, tamo junto. Galera, olha só. Mais ou menos eu falei... Ah, não, tem mais uma coisa para falar. O que acontece? Uma situação também sobre multa, né, que tem. A gente viveu aqui, né, pelo menos todo mundo viveu, mas o Poder Executivo, ele acaba tendo uma capilaridade muito grande, né? E em fruto da pandemia, a gente teve algumas ações para tentar, mais ou menos assim, atenuar o impacto econômico de algumas medidas da administração sobre o particular. E uma das coisas que foi colocada, tem uma IN sobre isso, e vai sair uma outra IN regulamentando essa faceta à luz da nova lei de licitações. São as possibilidades que a empresa tem de pagar uma multa. Por quê? Porque, cara, é à vista. A empresa só tem à vista para pagar. E, às vezes, a multa é cara. E é cara porque o porte da empresa é baixo ou porque a multa é cara mesmo. E aí, é um problema no Brasil que existe, porque a empresa, a priori, por exemplo, se a empresa foi multada pela Câmara, ela não pode parcelar o débito com a Câmara. Mesmo se ela queira, tá? Se ela quer, ela não pode parcelar, porque não tem previsão legal. Com a Câmara não tem previsão legal. A gente fez isso no Executivo, e aí lá tem o quê? Tem a possibilidade dela parcelar, tem a possibilidade dela compensar, por exemplo. Imagine que a mesma empresa sancionada em um contrato, ela tem outro contrato com a Câmara. Será que não podia compensar o que ela vai receber no outro, abate essa multa? Por que não? É a mesma empresa, tá? Então, a gente fez essa norma. Hoje, Eduardo, já passo para você. Hoje, uma empresa sancionada pela Câmara, se ela não conseguir pagar a multa, ela vai ter que recorrer e, de repente, ir para o CADIM, né? Lá para a dívida ativa lá da União. E quando ela ir lá, ela consegue parcelar. Mas quem está inscrito na dívida ativa não pode licitar e contratar. Então, acaba que a empresa, né, ela fica aí uma situação mais complicada. Então, até a Lúcia colocou aqui, ó, até estudo manutenção também vai permitir o parcelamento da multa. Então, acho que parcelar, compensar, suspender, tem uns 4 modos de facilitar a empresa
realmente poder adimplir e continuar exercendo suas atividades. Fala aí, Eduardo. Nath, você desculpa eu voltar ao assunto, mas é que eu fiquei meio em choque aqui com relação a essa questão do 0,5% como valor inferior e 30% do valor do contrato, né? Do contrato licitado. Eu até revisei aqui o nosso contrato de postos de trabalho e estava vendo aqui que as multas atualmente, antes elas tinham valores absurdos, né? Por ser aplicadas sobre o valor do contrato. Né? Tanto que teve uma irregularidade certa feita que a empresa atrasou a entrega de uniforme e ela forneceu uniformes substitutos, né? Para poder começar o contrato. E a multa foi de R$130 mil, né? Algo assim extremamente prejudicial à empresa. Então, a gente reviu esse valor de base, né? Inclusive, assim, no contrato que a gente tem hoje, a infração ela é aplicada, se for uma infração relacionada aos funcionários, ela é aplicada sobre o valor total mensal daqueles funcionários, né? Assim, esse artigo, acho que é o parágrafo terceiro, né, do 156 que você falou, desses limites, é permitida alguma periodicidade? Por que eu pergunto isso? Né? Aqui fala do valor do contrato licitado, né? Mas, por exemplo, você tem no mesmo contrato fornecimento de materiais. O valor dos materiais, o valor máximo, por exemplo, num contrato de valor total R$22 milhões por ano, para material são R$3 milhões. Né? Eu vou aplicar em cima dos materiais uma multa relacionada a um outro item, que seriam os postos de trabalho, por exemplo. Né? Eu já estou contando com alguma jurisprudência nova aí do TCU, sabe? Considerando, digamos assim, a proporção desse artigo nos contratos. Cara, Eduardo, a gente pode, eu não estou protelando nada não, viu? Mas a gente pode conversar muito sobre isso, e isso vai ensejar, obviamente, a gente está agora para regulamentar esse tipo de coisa. A gente vai regulamentar sanções, né? E é uma coisa que ontem eu tive uma conversa com a CGU, não a Corregedoria Geral da União, porque a gente vai fazer uma regulamentação conjunta sobre isso, em especial por causa da lei anticorrupção, que é deles, né? E aí a gente vai regulamentar multa. Por quê? Porque ainda você tem, às vezes, a combinação dessa multa com a lei anticorrupção. É raro, é outra coisa, tá? Mas beleza. O que eu vejo? Você, eventualmente, pode, forçando muito a amizade, é ruim falar de bate-pronto aqui, mas você poderia aguardar a cobrança da multa. Ó, foi multado aqui, deu R$300. Cara, R$300 é 0,01 do contrato, por cento do contrato. Vamos aguardar e vamos ver se tem outra. É super complicado isso daí. Por quê? Porque, às vezes, tá? Mas a gente vai ter que arrumar uma solução, tá? Vai ter que arrumar uma solução. E talvez a solução seja de um PL. Eu vou te explicar isso daí daqui a pouquinho, para todo mundo. O que acontece? Para você aplicar uma multa, você tem que abrir o contraditório e a ampla defesa, tá? E aí, o que vai acontecer, às vezes? Você pode até mesmo... Você tem que abrir o contraditório naquele momento. Porque, por exemplo, imagina que você tem um contrato de 5 anos com a empresa. Tá? Essa daí de recepcionista, vigilante, etc. Aí, no primeiro mês, faltou um funcionário. Você aplicou uma multa que você calculou, daria R$300. Chutei, tá? Só aqui de R$300. Aí você fala, cara, R$300 dá 0,01%. Eu não vou aplicar multa. E você não faz nada. Você só guarda no seu caderninho. Aí a empresa vai ter outra conduta ruim no 4º ano. Aí você fala, agora sim vai passar de 0,5%. Aí você vai fazer o quê? Você no 4º ano vai mandar ela se defender do negócio do 1º ano? Ela nem lembra mais aquilo lá, nada, entendeu? E aí o que vai acontecer? Então você teria que, a cada pingadinho, apurar a responsabilidade. Apurou. Bateu 0,5%, cobra. Aí você aplica a multa. É um modo. Mas olha a situação da Fabiane, da Lívia, do Rony, da Lúcia, né? Do Flávio, todo mundo, a complicação que vai ser. Vai ficar na Câmara, tem um tal do CICOD aí, né? Que vai ficar atualizando. E aí a outra coisa que tem, que a gente viu você aplicou... Eu estou indo muito além, porque a gente pensou muito nisso, viu, Eduardo? R$300 para a empresa.
Você vai ter que comunicar à empresa, minimamente. Olha, você está devendo R$300, mas como que ela está devendo se você não publicou uma portaria de multa? Então, o ato não tá eficaz. E aí você vai fazer o quê? Então, eu não vou cobrar, eu vou deixar parado. Mas você não pode deixar parado, congelado. Não pode. Você tem que estar parado e vai correndo juros. Aí você fala, cara, peraí. A empresa está devendo, ela não pode pagar porque não é uma multa feita. E está correndo juros? É assim, é uma coisa que... O que eu posso dizer para você, Eduardo? Vamos conversar sobre isso. De repente eu pego uma reunião, tem algumas coisas que precisa conversar até com o Lúcio, tudo, porque a gente vai regulamentar isso daí. E aí eu precisaria voltar nessa conversa. Mas você viu... Tem uma possibilidade... Pode Tem falar. alguma possibilidade de depósito em juízo, por exemplo? Um alerta de que... Olha a complicação. Tem, você pode colocar. Mas olha, você vai falar para a empresa depositar em juízo R$300, porque faltou um funcionário? É melhor do que depois cobrar 500 dela, né? Assim, é complexo. Mas, cara, é surreal isso daí. É surreal. Quem fez, pensou, não, mínimo 0,5%. Cara, quem falou não sabe nem para onde vai. Então, 0,5% de um contrato aí de 10 milhões... que de repente você tem até o filigrana, você faz uma concessão, daí, aí você fala, cara, 0,5% disso aí é muita coisa, entendeu? Para um cara que faltou, tá? Vamos conversar sobre isso. Vocês acham que eu estou enrolando vocês? Estou não. Mas é uma coisa que, de qualquer forma, eu acho que, já que tem um ato da mesa e etc., né, vai ter que ser regulamentado isso aí por vocês, de repente a gente pode achar alguma solução conjunta. Galera, meia horinha para acabar aqui, então eu vou seguir com vocês. Eu acho que essa lei... é a minha visão, né? Ela, cara, é muito etérea, novas regras, a gente fica pensando, vamos seguir um caminho feliz ou triste, dependendo do caso, porque a gente consegue ter visualizações melhores. Bora lá, tá? Então, situação hipotética, ó. Vencedora de um pregão, ano que vem, da Câmara, a empresa X foi contratada, tá? Não vou pegar nada de mão de obra, viu, Eduardo? Porque aí o caso não acaba, a gente vai até amanhã discutir. Vamos pegar cimento, cara. Olha que coisa mais simples aqui, né? Entregou cimento. Ela foi contratada para fornecer 1.000 sacos de cimento emergencial. Ah, não, foi pregão, é o caso, né? Eu escrevi, foi pregão mesmo. Tudo bem? Com prazo máximo de entrega fixado para dia 20/4. Beleza, 1.000 sacos de cimento. Apesar da obrigação assumida, acabou o pregão, assinou o contrato, ou melhor dizendo, recebeu empenho, tá? Deu recibo, tinha aí 8 dias para entregar. Só que, ela tinha que entregar até o dia 20/4. 8 dias depois, o fiscal do contrato olhou e falou, cara, não entregou nada. Né? O que a administração tem que fazer? Então, vamos lá. Seguir o casinho aqui. Primeiro passo, obviamente, o fiscal notifica tudo, mas vamos já para um caminho eventual de apuração de responsabilidade. Primeiro passo é instaurar um processo de apuração. É um processo apartado ou pode ser no âmbito do mesmo processo? Tanto faz. Boa prática diz, processo apartado. Mas boa prática de quem? Às vezes todas as informações vão estar lá no mesmo processo, né? Tá? Óbvio que se você tem uma mesma licitação, que deu origem a 20 empenhos com 20 contratos, talvez a melhor coisa seja você colocar um processo separado, porque acaba confundindo, né? Você está no meio da apuração, recebendo nota fiscal de outro, atestando, pagando. Mas se tem um só, uma contratada, não tem problema não ser naquele. Segundo passo, compor a comissão de apuração. O que? Sim. Nova lei de licitações. Por quê? Vamos lá. Essa conduta aqui, a priori, não foi um atraso. Tá? Não foi um atraso. Ela não executou o contrato até aquele momento. E se a empresa não executa o contrato, você pode ensejar impedimento. E aí, quando forem as sanções de impedimento, impedimento é o inciso 3º, tá? E inidoneidade, você tem que pôr uma comissão composta de 2 ou mais servidores efetivos, estáveis. Aí é uma coisa, obviamente, que a administração da Câmara tem que ver aí com a Selic, com a Fabiane, com a Lívia, com o Rony, né, com a Márcia, com todo mundo. Como que a Câmara vai fazer? Eu não sei, eu não vou dar meu pitaco, mas você ter, para todo o processo de licitação, uma comissão permanente de sanção, cara, é complicado, né? Vai matar. Mesmo porque a Selic, pelo que eu saiba, não tem gente para isso. Sai um de férias, sai outro de férias.
Cara, nem dá para sair muita gente de férias ao mesmo tempo, porque não tem gente lá. Agora, tem que ser discutido isso aí o quanto antes. Por quê? Porque a porta de entrada para vocês, na nova lei de licitações, é a dispensa. Tá? Tem uma galera fazendo dispensa. Agora, pode ser uma dispensinha de licitação. Se o cara não entregou a xícara de café que você comprou, ele não entregou, isso é impedimento. Pode ensejar impedimento. E tem que ser apurada a sanção por uma comissão instaurada por um ato formal de servidor efetivo. Então, nem comissionado, se bem que eu acho que tem pouco comissionado, né, agora na área administrativa, então nem eles podem compor, é servidor efetivo. Fala aí, Eduardo. O fiscal não pode fazer parte dessa comissão, né? Não entendi, desculpa, falhou para mim um pouquinho. O fiscal pode fazer parte dessa comissão? Pode. Não tem nem nada, não, a não ser que tenha um normativo da Câmara que vede isso aí, mas pode fazer. Pode fazer, sem problema. Renato, eu discordo. Eu acho que, desculpa discordar de você aí, mas eu acho interessante essa comissão permanente, sabe? Que no ano passado, por exemplo, a empresa entregou com atraso pelo menos umas 200 entregas de materiais. Eu acho que cabe aí essa comissão permanente, sabe, de aplicação de multa. Eduardo, eu tô vendo aqui, obviamente, eu acabo sendo um pouco melancólico, né, do meu passado na Câmara. Então, eu tenho que olhar para o meu passado enquanto diretor da área de compras. E eu tenho que puxar, obviamente, né, o cobertor um pouco para a área daquela seção que é uma das que mais ralam de todas. Mas, obviamente, é uma solução interna da Câmara. Eu tomei partido aqui na minha fala, foi totalmente tendencioso, assumo, tá? Totalmente tendencioso. Aí, então, mas é uma coisa. O que eu quero chamar a atenção aqui, viu, Eduardo? E todos os colegas aqui, que a Câmara tem que discutir isso daí. Porque a partir do ano que vem, vamos dizer assim, né, mais tardar que a Câmara adira a nova lei, de fato, você vai ter impedimento e multa não, tá? Se for só atraso, multa não precisa da comissão. É só numa sanção, eventualmente, que possa culminar, um processo que possa culminar em impedimento e idoneidade. Multa não precisa de comissão. Aí, nesses casos, é uma coisa que a Câmara precisa discutir, tá? Beleza? Então, a próxima coisa, esse caso aqui que a gente está discutindo, que o cara não entregou o cimento, a inexecução total pode culminar em impedimento. Então, tem que formar essa comissão. Beleza? E o terceiro passo é notificar a empresa. E aí, enviar uma carta para a empresa. Tá? Uma carta, e-mail, o memorando, sei lá, né? Qual o teor da carta? Prazo, modo de envio. Aqui eu usei muito, né, do que eu tinha como modelo que a Selic faz. Olha, comunicamos que até a presente data, né, a empresa não forneceu o objeto de empenho, cujo prazo expirou em tanto. Assim, você soluciona, né, solicita a solução da pendência. Isso aqui é uma coisa batida desde a época do Wilson, quando o Wilson era o diretor de compras, lá atrás, né, aposentado já, é um modelo que atende muito bem. E até um jurista de renome na área, o Jacobi, falou assim, cara, ele viu o nosso processo já, falou assim, pô, a Câmara quase não tem problema, e não tem mesmo, é muito sólido o nosso processo de apuração. Olha, você solicita, né, a entrega, avisando, ó, você já está incorrendo em multa por atraso. E se você não entregar, você pode ser impedido de licitar e contar com a União. Lembra, impedimento, União. Câmara Federal, né? Impedimento com a União por até 3 anos. E a empresa tem um máximo de 15 dias úteis. Então, essa nova lei de licitações, ela trouxe prazos para tudo. Então, você não mais, atentem a isso que eu estou falando, não mais, na nova lei, você vai usar a Lei 9784 do processo administrativo como subsidiária para isso, porque a lei especificou os prazos. E nessa matéria, ela acaba sendo muito, entre aspas, especial. Então, ela rege o processo. Então, aqui são 15 dias úteis para defesa prévia. Tudo bem? O que acontece? Vamos lá. Deixa eu ver se... Beleza. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui mais para frente. Agora é importante. Deixa eu ver só se eu coloquei aqui em outro slide, depois eu volto. 2 segundos, paciência comigo. Beleza. Aqui, vou voltar ao mesmo slide que estava sobre a comissão, tá? Que está lá.
Você mandou a carta para a empresa e deu 15 dias úteis para ela. A empresa vai responder. E aí você vai analisar a resposta da empresa. E aí, olha só o que tem aqui, tá? Com base nessa resposta da empresa, tá? Ela pode pedir aqui, ó. Tarará, ó. A aplicação das sanções de impedimento e inidoneidade requer processo com comissão, etc, etc, e você vai intimar o particular para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Isso é novo. Nenhuma lei falava sobre prova de produzir, etc. E aí, na resposta da empresa, ela pode dizer, olha, eu me defendi, mas eu quero produzir tais provas. Eu tenho uma carta que ficou retirada na alfândega, eu tenho jornais que estão dizendo que entrou em greve, são provas que ela quer produzir. Se ela tem provas a serem produzidas, aí você tem o seguinte, ó, na hipótese de deferimento do pedido, de produção de novas provas, ou se a comissão de sanção fala assim, não, tem que dar prazo para ela, você ainda dá mais 15 dias. Renato, não entendi nada. Vamos lá comigo, tá? Mandei a carta para ela. Mandei a carta, tá? Olha, você tem 15 dias. Qual que é uma boa prática, na minha humilde visão, e tem que passar a compor as cartas da Selic, né? A partir com a nova lei. É você colocar na carta de notificação qual que é o problema, e eu vejo isso. O problema existente é que isso aí posterga muito o processo. Veja, eram 15 dias úteis. Aí ela responde e fala, olha, e vai ser mais que 30 dias úteis, são 5 semanas. Então, mas é uma fragilidade grande se não deixar claro na notificação que a empresa pode produzir provas. Tá? Isso daí é importante. Então, aqui, ó. Ou pode ser que na resposta da empresa, quer ver um exemplo de resposta? Aqui, ó, a empresa respondeu. Em atenção à carta nossa emitida por essa Câmara, esse Ministério, né? Tem-se que, né, em virtude da grande quantidade de pedidos, nosso fornecedor de cimento pediu um prazo maior para nos entregar o material. Tudo bem? Aí o que acontece? A empresa pediu alguma coisa, eu quero produzir prova? Não, ela não pediu nada. Mas a própria administração olha isso e de ofício vê, peraí, ela está dizendo que o fornecedor pediu um prazo maior. Qual que é a prova que está faltando aqui? O comprovante que esse fornecedor pediu o prazo. Então, você tem duas situações aqui. Voltando. Aqui, ó, parágrafo 2º. Ou a empresa pediu explicitamente que quer produzir provas, ou, e aqui, ó, parágrafo 2º, a comissão, né, ela pediu a juntada de provas julgadas indispensáveis. Então, nessas duas situações, quer dizer, ou a empresa pediu e a administração atendeu, ou de próprio ofício da administração ela pede, olha, coloca o negócio da alfândega, a greve, tudo, as tratativas com o fornecedor. Então, a administração pede as provas alegadas. Em qualquer dessas duas situações, mais 15 dias úteis. Tá? Mais 15 dias úteis. Ok? Isso daqui é importante. Por quê? Porque, no fundo, isso daqui, estou indo para frente, são as alegações finais. Aqui a gente tem a alegação final. A empresa defendeu, diz que tem prova ou não, a administração pediu as provas e manda para ela, me entrega as provas ou, né, mostra tudo que você tem. Aqui são as alegações finais. Não tem chororô no final de tudo. Não existe na nova lei, e, aliás, essa é uma boa prática, não existe alegação final. Ó, acabou tudo, é a multa, a empresa nem se defendeu, não tem alegação final.
Isso é uma extrapolação e uma exacerbação do direito do contraditório. Isso gera custo para a administração e numa visão extremamente, assim, agressiva, né? Isso aí pode até, cara, dar uma responsabilização, porque você como administração, você está protelando uma sanção. E enquanto você protela a aplicação de uma sanção, dando alegação final, dando alegação final, dando alegação final, essa empresa ela entra em outra licitação e ganha e não cumpre. Então, o processo ele tem que ser objetivo, tá? Então, tá aqui. Fez isso, recebeu, acabou. Então, ela falou que tinha essa aí, o prazo maior, pedido do fornecedor. Vamos analisar a resposta. A alegação da empresa é suficiente? Não é. Você não confia na palavra simplesmente. Você vai ter que pedir o comprovante, tá? E beleza, beleza. E a outra coisa que ela pediu uma prorrogação do prazo para o dia 15/5. Você pode prorrogar esse prazo? E aí uma coisa, né? Aí muito rápida também para falar, porque é uma mudança significativa em todos os processos da Câmara. Aí a gente sabe, o Rony, eu falo muito do Rony porque o Rony era o chefe da Selic, né? Quando eu estava aí na Câmara. Acabou o prazo de entrega era o quê? Dia 20. Acabou esse prazo, ela não entregou, você não prorroga. Por quê? Porque você não prorroga uma coisa que não existe mais. A prorrogação de prazo é enquanto existe, a avença. Acabou, morreu. O máximo que você pode fazer hoje, pela 8666, é esperar que a empresa entregue. E se entregar, é mora, não é impedimento. Acabou. A nova lei muda isso daí. Isso é importante. Estou falando pausado porque eu sei o impacto que isso aí tem, tá? E tal. Olha só. Aqui tem a situação que a gente falou do crime, né? Você prorrogar sem dever, mas nós temos dois tipos de contrato na administração, quando a gente fala de licitação. O contrato por escopo, é uma coisa definida. Eu quero um objeto, né? Lúcia, já passo para você, tá? Eu quero um objeto definido, que você, uma vez entregue, prestado o objeto, se exaure a obrigação. É o cimento, tá? É o cimento. Ou você tem, eventualmente, o contrato por prazo determinado. É o caso que o Eduardo tocou aqui, né? De terceirização. É um contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano até 5 anos. É por prazo, tá? O por escopo, ele se exaure quando você executa o objeto. O por prazo, ele se exaure no final da vigência. Beleza? O que a lei fala? Na contratação por escopo, entregar um objeto, por exemplo, o prazo é automaticamente prorrogado. Você faz a prorrogação automática da vigência quando o objeto não for concluído. Então, não tem que falar em prorrogação. A lei diz, está prorrogado. Até quando? Até quando? Né? Aí fica numa situação complicada. A Câmara, ela vai esperar para sempre o cimento ou não? Tá? Ou não. E aí você tem o seguinte, em qualquer momento, a administração poderá optar pela extinção do contrato. Cara, esperei, não quero mais. Aí você matou aquele contrato, aí você vai apurar a responsabilidade. Tudo bem? O que é importante dizer, aqui nesse caso, é que a prorrogação, ela é automática. Tá claro? Tá? Isso daí é importante. Ficou claro para todo mundo? Tá? Mesmo aqui é uma situação até sui generis, porque mesmo havendo a prorrogação automática, você, né, aqui, nesse caso daqui, quando a não conclusão decorrer de culpa, você constitui isso daí em mora. É importante isso daí, em especial por causa das celeumas que a gente teve de prorrogação contratual. Deixa eu voltar aqui. Lúcia, pode falar. Você tinha levantado a mão? Oi, Renato. Oi, pessoal. Oi. Não, eu acho que até você já, eu acho que eu já concluí do seu posicionamento, mas é que nós temos muitos casos em que Lúcia a da penalidade... Selic? Sim. Oi, Lúcia. Oi, Câmera Renato. fechada, você está bem?
Eu também. E Lúcia, você? você sabe mais disso do que eu, Lúcia. Que vergonha que eu tô agora. Pode falar. Não, eu não sei. A gente está com muita dúvida, porque tá havendo muitos casos em que a única penalidade aplicável é multa, e as empresas estão começando a pedir esse prazo de 15 dias a mais para alegações finais. Assim, as empresas, algumas estão começando a pedir e outras não. E nós estamos com dúvida se nós devemos oferecer esse prazo para todas as empresas, para que todas tenham o mesmo tratamento ou não, porque nós estamos aplicando subsidiariamente a Lei 9784, mas Mas agora a vocês estão nova lei. aplicando acertadamente, porque vocês estão fazendo não pela lei nova, certo? Uhum. Não, Então, não está pela lei totalmente nova, mas correto. nós já. Isso, mas aí já pensando na lei nova. Então, o seu entendimento é de que a gente só vai oferecer esse prazo a mais de 15 dias quando a penalidade envolver um impedimento e quando a empresa sinalizar que ela deseja também especificar mais provas, certo? E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu vou até para frente, tá? Para frente. Lúcia, eu vou te responder isso aí de uma maneira bem direta. O processo administrativo no caminho completo, ele tem pela nova lei, ele tem esse prazo. Você faz uma notificação inicial, 15 dias. Eventualmente, a empresa quer produzir provas, ou você entende que tem que ter provas, mais 15 dias, tá? Aí, a Câmara faz isso, porque depois de tudo, você vai ter mais noção sobre a sanção, qual que vai ser. Você analisou a defesa, tudo, você fala, cara, com base nisso, a multa é de tanto e o impedimento é de 2 anos. E vocês, muito bem feito, vocês notificam de novo, certo ou errado? Então, dá mais 15 dias. Aí você publica a sanção. Aí abre o prazo de recurso, que é 15 dias, se for impedimento, ou se for idoneidade, é pedido de reconsideração. Por quê? Porque não sobe mais o recurso hierárquico, já é lá do presidente da Câmara, idoneidade. Então, pode pedir. 15 ou 20 dias úteis. E aí, isso aí são os prazos dados. Fora o prazo que você, Lúcia, tem que sentar, ler o processo, escrever a carta, escrever o teu parecer, mandar para a Fabiane, mandar para a TEC, mandar para não sei o quê. Vamos dizer, cara, que num momento assim de uau, são 15 dias de trabalho, que é muito mais. Vocês trabalham muito mais no processo do que isso. Então, são 75 dias úteis de apuração de responsabilidade, tá? É isso. Isso daí são 3 meses. Então, mais de 3 meses e meio. Então, a lei, ela foi clara nesse sentido. A alegação final, ela acontece na segunda vez que você coloca. Mas olha como a Câmara, ela extrapola isso. A Câmara vai acabar dando, às vezes, 3 chances para a empresa se manifestar. Se a Câmara começar, desculpa se eu estou sendo muito firme, né? Mas é que a gente começa a ver aí movimentos disso. Da alegação final, parece, cara, quase que uma advocacia privada, né? Que você está falando, vai, empresa, vai, vem, empresa, vem. Não pode. Não pode, porque essa empresa, em 75 dias úteis, pode ser uma empresa que causou um dano significativo à administração. E ela está entrando em tudo que é lugar aí. Em pregão, em licitação. Então, você acaba fragilizando, não você, né? Você usar a alegação final, você fragiliza o motivo claro e estrito de um processo sancionador. Então, a alegação final... Tem que ver até por que é isso aí. Não faz sentido, entendeu? Mesmo. Tá legal. Falei muito, né? Lu, saudade de você. Mas a Lu sabe muito mais do que eu. Mentira. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, mais ou menos aqui, ó. Então, essa situação aqui que a gente estava é realmente, ó, a administração, ela vai pedir provas, tá? Então, tem aqui, ó, em atenção à correspondência anterior, a empresa não pediu isso aí, mas eu achei por bem, a comissão de sanção aqui, ela achou por bem pedir a documentação formal das tratativas efetuadas com o fornecedor, e deu 15 dias úteis, tá no segunda etapa aqui, tá?
Beleza. E aí, ó, o prazo de entrega foi prorrogado. A lei prorroga. Aqui, uma situação só para o caso I, infelizmente a empresa não tinha comprovante, tá? Nem respondeu a carta, sumiu. E aí você tem duas situações, né? Ou a empresa vai entregar o material com atraso, que é mora, ou a empresa sumiu do mapa e não entrega o material, que é em execução, tá? Aqui, né? Agora, o que a Selic em geral faz? Ela manda nova carta para a empresa depois da decisão, né? Não da sanção, mas do caminho que vai seguir, com situações mais realistas aí sobre, em especial, a multa. Porque na notificação inicial não foi dito quanto de multa vai ser cobrado. Agora a gente tem esse valor. Então, coloca aqui, olha. Comunicamos que vai ser proposta multa de 2.000. Por quê? Seria só multa se a empresa entregou por atraso. Uma situação hipotética, ela entregou. Aí, 2.000. Tá? Beleza. E abriu mais 15 dias úteis. Agora, a empresa não entregou, aqui 2.500, uma multa um pouco maior, eventualmente, e o impedimento com a União de 1 ano. Aqui deu 1 ano. Tá? Aí, em geral, a Selic tem aí todo, com a TEC e tudo, tem todo o seu modelo aí de dosimetria. E deu 15 dias. Tá? Aqui, eventualmente, né, para definir a dosimetria, a lei também traz aí algumas variáveis. O que você considera? Né? A gravidade da inflação, a peculiaridade, os atenuantes ou agravantes, tá? Talvez aí do caso concreto, os danos, e aí tem o negócio de programa de integridade também. Isso aqui tudo para dosimetria. Final de tudo, manda para o jurídico, a Câmara, ela tem recurso nesse sentido, então toda a sanção acaba indo para o jurídico, né? Que eu saiba, toda a sanção vai para o jurídico. Agora, para a nova lei de licitações, só para deixar claro, só a inidoneidade carece de parecer jurídico prévio. Tá? Mas a Câmara faz tudo, vai para o jurídico, porque tem como fazer. Publica a sanção, tá? E depois comunica a empresa sobre a sanção. Uma coisa só para dizer, estou quase fechando a minha fala, é que às vezes na Câmara, e eu fiz isso algumas vezes, tá? Até de uma maneira errada. Quando uma empresa tem uma ata de registro de preços, às vezes, e você aplica uma sanção de impedimento, imagine que uma empresa que a Câmara contratou, ela tem ata com os 3 ministérios. Quando você aplica um impedimento de 2 anos, a empresa pede as atas. Ela pede automaticamente as atas, porque é apenas 1 ano para executar a ata e etc. Então, às vezes, a gente abria quase como se fosse um prazo recursal para ela antes. Não pode, tá? Isso aí também é uma fragilidade. Você tem que publicar a sanção, publica a sanção mesmo, e depois abre o prazo recursal, que aqui, na lei, tá? 15 dias úteis, ok? E... Ai, peraí. Então, aqui, ó. Das penalidades 1, 2 e 3, advertência, multa e impedimento, recurso em 15 dias úteis. Tá? E aí tem a decisão ainda desse recurso, que vai analisar e etc. Tá? Na idoneidade, como eu falei, já que é emitida pela autoridade máxima do órgão, não é recurso, é pedido de reconsideração e, nesse caso, tem 20 dias úteis. Tá? Beleza, beleza. É isso. Bom, aqui simplesmente eu acho que é uma coisa para atualizar a base de dados e etc. E pronto. O que mais que tem aqui? Aqui é o prazo máximo que eu dei. E aqui eu nem considerei muito o prazo de análise recursal. Então, isso aqui pode chegar até um pouco mais. Tá? Esse material, de novo, né, tá com o pessoal do CFOA. O que eu chamo de maior atenção? Vamos lá. Sumário, aí, resumo, em 2 minutos comigo. Primeiro, suspensão cai fora. Tá? Segundo, indenização. É um tipo de sanção que não está muito bem falado e a gente tem que ver, eventualmente, a gente pedir indenização para a empresa. Tá? Em especial, aí, em uma anulação diferida de contrato. Outra coisa bastante relevante é a comissão de sanção, que a Câmara tem que discutir isso aí, como que vai ser essa comissão
para impedimento para idoneidade. A alegação final, pô, não tem o que falar, cara, está quase 80, 90 dias úteis de processo, dá mais uma alegação final, vai ser 15 dias, né? Aí, cara, se verte contra a administração. Outro ponto, que aí eu também não tenho solução, é a multa, né? O 0,5% aí do valor do contrato. E, para mim, o que faz mais diferença de tudo no rito processual é você dar esses 15 dias úteis a mais para a produção de provas ou, eventualmente, que a administração acha que tem que produzir.